graça desce das alturas e vem como chuva, lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça, receba da graça. Quantos estão dispostos nessa noite a ouvir a palavra do Senhor? Amém? Independente do que seja, independente do que o Senhor nos fale, ainda que seja uma palavra dura, você está disposto? Amém. Eu estou disposto também, porque a palavra do Senhor sempre chega para curar a nossa alma, para curar a nossa vida. Isaías capítulo de número 1. O título dessa mensagem é O Convite da Graça. O convite da graça de Deus. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Todo mundo achou o profeta Isaías? Todo mundo achou, né? Então vamos lá. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi aos céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que a vez de ainda de ser feridos, visto que continuais na rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor,
pranteai a causa das viúvas. Verso 18, 19 e 20 para nós concluirmos. E graças a Deus que depois desses versos tem o verso 18, 19 e 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Pode sentar-se. Essa é uma palavra dura da parte de Deus. Não é de modo nenhum uma palavra de autoajuda. Nessa palavra, nesse texto que nós lemos, não há espaço nesse texto para a teologia da prosperidade. Esta palavra não é para quem não é povo de Deus, essa palavra é para quem é povo de Deus. É uma palavra dita diretamente por Deus. O verso 2 ele disse: é o Senhor quem fala. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. É Deus falando para um povo específico, que era o seu povo. E essa palavra, ela vai ganhando intensidade e concreção, e vai se tornando uma palavra tão firme e tão dura, que Deus chega a fazer uma comparação esdrúxula com o povo de Deus, com o estado do povo de Deus. O verso 3, ele diz que o boi, que é um animal débil, é um animal ignorante, é um animal que não sabe discernir as coisas, ele consegue reconhecer, ele é capaz de reconhecer a voz do dono da sua manjedoura, do indivíduo que coloca alimento para ele, do indivíduo que cuida da alimentação dele. E ele faz essa comparação dizendo o seguinte: olha, até um animal irracional, inconsciente, ignorante, estúpido, consegue reconhecer o que vocês não conseguem reconhecer, porque eu sou um Deus tão bom, eu sou um Deus tão generoso, eu tenho cuidado, eu tenho protegido, eu tenho guardado, eu tenho sido provedor para vocês, e vocês não conseguem reconhecer e enxergar isso. De modo que vocês são renitentes, vocês são obstinados ao erro, obstinados a fechar os ouvidos para a minha palavra. É uma comparação dura, esdrúxula, que o Senhor faz aqui no verso 3. Deus fala que o seu povo estava doente, uma doença, em primeiro lugar, espiritual. Os versos de 10 a 7, se a gente for ver, diz que o povo estava espiritualmente doente, o povo estava praticando o que? Uma adoração vazia. Deus diz nos versos de 10 a 17, dizendo: olha, vocês acham que o fato de vocês virem na minha presença, me prestar cultos, de oferecer animais, sacrificar animais, vocês pensam que é só isso? Vocês pensam que é disso que eu me alimento? Deus é espírito. Deus não se alimenta de picanha. Deus não se alimenta de carne de animal. Deus não bebe sangue de animal. Então essas coisas eram apenas ritos, mas que de fato não alimentavam Deus. Ele nunca alimentou. O que Deus requer de nós é justiça, é retidão, é verdade. O Senhor Jesus, reafirmando esse texto, em Mateus ele diz: misericórdia quero e não holocausto. O que eu requero no meu povo é que ande em justiça, em retidão, em graça e em verdade. Então Deus está dizendo: olha, só o fato de vocês se congregarem e cultuar não é suficiente. O povo praticava uma adoração que não estava atrelada à conduta pessoal. O que eles cantavam e o que eles falavam não era o que eles praticavam. O povo estava praticando uma religião formal que consistia em sacrifícios, em incensos, em festividades, em tagarelices, em orações, que tinha virado apenas um mantra
apenas palavras repetidas que não carregavam mais nenhuma verdade, nenhum significado para aquele que falava aquelas determinadas palavras. Todos os elementos do sistema religioso dos judeus tinham perdido seu significado. Todos aqueles elementos, que eram o sacrifício, que eram as festas anuais, que eram as liturgias, os cânticos, tudo aquilo havia perdido seu significado por conta da corrupção em que o povo estava envolvido. O lugar de sacrifício de animais havia se tornado apenas um matadouro. Você já foi no matadouro? Quem aqui é da época em que se comprava a galinha viva para levar para matar? E quem é dessa época aqui? Tem uma galera aqui que não é dessa época, né? Algumas pessoas de hoje não comeriam mais frango se fosse dessa hora. Você chegava lá numa viagem, né, que era uma espécie de um matador. Aí você olhava assim, quero aquela ali. Aí o cara pegava na tua frente, dava uma pancada no pescoço da galinha para ela ficar meio tonta. Depois pegava lá, degolava o pescoço e depois pegava a pobrezinha da galinha e mergulhava na água fervendo para as pernas saírem mais fáceis. As pernas saíam, depois fazia aquela limpeza que entregava a galinha quentinha, vinha quentinha na tua mão para ir para a panela. Então quem é que topa nessa noite aqui? Nós íamos comer um frango depois do culto. Mas era assim, o matadouro. Então o altar de sacrifício que carregava um significado espiritual se tornou um aviário, um matadouro, onde os judeus chegavam lá, levavam o animal e matavam esse animal, mas aquilo ali não tinha mais significado nenhum, um lugar apenas onde os animais eram degolados, como se faz um matadouro qualquer. As festas especiais se tornaram como qualquer outra festa. As orações eram apenas tagarelice inútil. A retidão interna deveria acompanhar o rito externo deles. Tudo que a gente faz aqui, como expressão externa, que são cultos, que são eventos, que são louvores, adoração, deve ser acompanhado de uma atitude interior no nosso coração. Senão, nós só estamos praticando aqui uma liturgia vazia, só estamos aqui praticando um rito vazio. O povo de Deus estava entrando nesse processo de letargia e de decadência espiritual. O pecado só não causava mais tristeza no coração do povo de Deus. Isso é um estado muito difícil quando nós erramos, quando nós pecamos e não sentimos mais dor, não choramos mais, não sentimos mais nada com aquilo ali. Então hoje há pessoas que estão convivendo tão próximas ao erro e ao pecado que não sentem mais dor por aquilo ali. Pratica aquilo e já não diz mais nada. O povo estava dessa forma. O povo estava insensível. Verso 6, ele usa uma imagem um tanto grotesca, mas é uma imagem para demonstrar o estado do povo. É uma imagem grotesca. O verso 6 fala de chagas inflamadas. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa deliciosa, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Você já teve uma chaga inflamada que fica avermelhada em volta e aquele fica insensível? Você bota a mão e não sente? Então é para demonstrar como é que estava o coração do povo de Israel. Insensível. Estavam totalmente insensíveis, já não mexia, não causava dor, não causava tristeza. O erro e o pecado nunca incomodava mais em nada. As pessoas estavam cometendo as coisas mais absurdas possíveis e não sentiam tristeza pelo pecado. A indiferença pelo pecado mostrava quão longe eles estavam de Deus. Não sentir tristeza pelo pecado, irmãos, mostra quão longe nós estamos do Senhor. Quem ama a Deus sente tristeza quando erra com Deus. Quem ama a Deus sente dor quando transgride a lei de Deus. Quem ama a Deus não fica insensível quando erra diante do Senhor. Insensibilidade. Deus está dizendo: olha, o meu povo está com chagas inflamadas e não amolecidas com óleo. A insensibilidade havia levado o povo a uma cauterização da mente. Verso 5, na parte B, diz: toda a cabeça está doente. Se a gente for ver aqui o verso número 5, na parte B,
diz: toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. A cabeça que indica o centro da nossa razão, do nosso entendimento, do nosso intelecto, estava totalmente bloqueado. O pecado vai tirando e vai roubando de nós a capacidade de discernirmos, de entendermos, de percebermos as coisas mais claras que chegam diante de nós. Quando o pecado vai nos cauterizando e vai nos pedrando, vai roubando de nós coisas tão óbvias e tão claras para outras pessoas, que dizem assim: como é que fulano não está enxergando, como que ciclano não está percebendo isso? Porque a cabeça, a razão vai ficando comprometida. Deus falou para o povo de Israel: olha, a cabeça de vocês estão doentes, a mente de vocês está cauterizada, não há mais espaço para arrependimento, não há mais espaço para mudança, para metanoia, para renovação da mente, porque a mente ficou cauterizada por conta da insensibilidade pelo pecado. Irmãos, pecado sempre será pecado, quer seja na nossa cultura, quer seja em outra cultura. Há de se fazer uma diferenciação entre costume e pecado. Existem coisas que são cultural, de uma determinada cultura, de uma outra determinada cultura. Agora, quando a Bíblia fala de pecado, ele é universal. Ele é pecado no Brasil, é pecado no Japão, é pecado em qualquer lugar. E quando isso não me incomoda mais, eu vou entrando numa decadência espiritual. Quando eu vou convivendo com isso pacificamente, quando atitudes e práticas recorrentes não me trazem mais dor, eu vou entrando num estágio de entorpecimento, de embrutecimento e de cauterização da nossa razão, da nossa mente. Mas o povo não estava só doente espiritualmente, o povo também estava doente emocionalmente. O verso 5 diz que o coração também estava enfermo. A parte B diz que a cabeça estava doente, mas o coração também estava doente. Coração doente. O coração, que significa o centro das nossas emoções, também estava doente. Emoções desequilibradas, emoções desajustadas. Irmãos, e quando as nossas emoções elas estão enfermas, nós somos candidatos a tomar muitas atitudes erradas na nossa vida. Quando as nossas emoções não estão equilibradas, quando as nossas emoções não estão ajustadas, nós normalmente tomamos decisões erradas, agimos na hora errada, falamos as coisas erradas, tomamos atitudes erradas, por conta do desajuste das nossas emoções, do desequilíbrio. Existem pessoas que não conseguem controlar suas emoções nem seus impulsos, e por isso entram em provações, entram em adversidades que elas mesmas provocaram. Uma pessoa com a emoção desequilibrada é uma pessoa que vai desenvolver impulsos, vai desenvolver transtornos psíquicos, vai desenvolver transtornos emocionais. Sabe por que existem hoje pessoas que estão extremamente endividadas e por conta da dívida perdeu a paz, perdeu a alegria, trouxe uma perturbação para o seu lar, para o seu casamento, por conta do desequilíbrio emocional? Esse desequilíbrio emocional provocou uma carência emocional, e essa carência emocional tem sido suprida com o quê? Com consumo desenfreado. Então, quando você vê hoje pessoas consumindo, se você for lá na raiz do problema, é um problema emocional, é um transtorno muitas vezes psíquico, é uma carência, é um vazio, é um desajuste, é um desequilíbrio nas emoções, e a pessoa vai tentando preencher de várias formas. Outros vão mergulhar em vícios, e aí nós poderíamos ficar aqui traçando e expondo variáveis que pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, elas se entregam. E o povo estava dessa forma. Há pessoas hoje que, por conta das suas emoções enfermas e doentes, têm comprado sem poder, se endividado, têm perdido noites de sono por conta de dívida, ainda mais com a facilidade que a gente tem hoje. Compra, e depois não sabe como vai resolver o seu problema. Isso tem gerado problema em casamentos, discussões, demandas em casamentos e em famílias.
Por conta de quê? De um equilíbrio emocional que falta. Pessoas que assumem compromissos e não podem depois cumprir. Pessoas que possuem vontade fraca. Sempre que é uma pessoa que tem a vontade fraca, é uma pessoa que tudo que ela começa ela não termina. Você conhece alguém assim? Começa um curso, faz 2 meses, está numa empolgação danada, ela fica muito empolgada, ela fica super motivada, depois ela para. Ela diz, não é bem isso que eu queria não. Ela vai para uma outra coisa. Aí começa um novo projeto e começa sempre muito animada, mas não consegue concluir nada. Isso é uma pessoa de vontade fraca, isso é um problema emocional. É um problema emocional. É uma desordem emocional, é um desequilíbrio emocional que precisa ser tratado, precisa ser curado. Pessoas que tentam fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não concluem absolutamente nada. Instabilidades emocionais nos relacionamentos. Quantas pessoas hoje estão com problemas seríssimos nos seus relacionamentos por conta da instabilidade emocional? Pessoas super sensíveis. Na igreja, irmãos, vocês não têm noção o que é ser pastor de uma igreja. Vocês não têm noção. Só mesmo tendo chamado para ser pastor, porque você lida, por exemplo, aqui nós estamos mais ou menos umas 100 e poucas pessoas, cada um com a sua personalidade diferente, cada um com o seu jeito diferente, cada um com as suas manias, e você tem que o tempo todo administrar essas coisas. Problemas que às vezes surgem de relacionamento com um com o outro, você tem que, pessoas super sensíveis que você não pode falar absolutamente nada, que a pessoa já se ofende, as emoções afloradas. Então você imagina como é que você tem que tratar as pessoas. É um desafio muito grande, irmãos. Sem chamado não dá não. Sem chamar de Deus não dá não. Por isso que vocês têm que trazer muito presente para o pastor. Por isso que domingo à noite vocês têm que trazer aquela coisa gostosa, aquela sobremesa que vocês fazem, claro, traga para o pastor recebe as doações. Pode trazer. Pessoas que estão hoje com conflito no casamento por conta de emoção desequilibrada. Irmãos, todos nós temos problemas. Não existe família que não tem problema. Família que você acha que não tem problema é porque você não conhece a fundo. Porque toda família tem problema, todo casal tem dificuldade. É absolutamente normal. É normal. Agora, o que é anormal é, durante um ano inteiro, 11 meses de conflito e um mês de paz. Aí já é normal. Hoje você tem famílias e casais que é um desajuste emocional tão grande que passa a maioria do tempo com conflito. Não, o conflito é exceção, deve ser a exceção. As demandas e as adversidades devem ser a exceção. É difícil a gente escapar disso, não é verdade? Nós homens conseguimos nos controlar mais, o problema não somos nós no relacionamento. Os homens conseguem ter mais equilíbrio. Pais desequilibrados que têm gerado filhos desequilibrados. Hoje você vê filhos, crianças já bem novas, já neuróticas, nervosas, ansiosas. Por quê? Porque os nossos filhos vão reproduzir o nosso comportamento, sabiam disso? Pais ansiosos geram filhos ansiosos. Pais problemáticos geram filhos problemáticos. Pais com emoções desajustadas vão gerar filhos com emoções desajustadas. Estão nos olhando. Profissionalmente, pessoas que não conseguem se realizar. Ou seja, a emoção precisa ser curada. Então olha a equação do povo de Deus. A cabeça doente, a razão entorpecida e doente, o coração doente, que é a emoção, razão mais emoção doente. Qual é o resultado disso? Um desequilíbrio total. Era como o povo estava. Agora, além de eles estarem enfermos e doentes espiritualmente, emocionalmente, havia também as doenças existenciais do próprio ser do indivíduo, feridas não tratadas, pecados nunca deixados, coisas que nunca foram resolvidas.
coisas que a gente vai deixando lá e nunca toma coragem para enfrentar, para encarar, para resolver, para chamar pelo nome aquilo ali. A gente vai dando outros nomes, mas chama pelo nome. Ter a coragem de chamar aquilo que a gente dá outro nome e dizer, olha, é isso o meu problema. Encarar aquilo, ir para a luz, colocar diante de Deus e buscar cura diante de Deus. Quantas vezes a gente vai dando nome para as nossas doenças e enfermidades existenciais? Eu sou assim mesmo. Do nada o indivíduo fica de mau humor. Acordou bem, deu meio-dia, já está de mau humor. Não, é porque eu sou assim mesmo. Não é não, você talvez seja uma pessoa bipolar. É que a gente vai trocando as nossas doenças pelo nome. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, é minha personalidade. Não, são doenças que se a gente não chamar elas pelo nome, se nós não formos para a luz, se a gente não colocar diante de Deus, nunca haverá cura para nós. E dura coisa nós nos enxergarmos, irmãos. Por isso que Jesus falou, antes de você olhar para o cisco do olho do outro, olha para trás do teu, porque é difícil a gente se enxergar e se discernir, olhar para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades e ter a coragem de chamá-las pelo nome e colocar diante de Deus e pedir, Deus me cura. Cura o meu coração, cura essa ferida. Pessoas que às vezes estão frequentando a igreja há tanto tempo, membros há tanto tempo, ainda nutrem mágoa. Perdoar, meus irmãos, é só uma graça de Deus para a nossa vida. Vocês pensam que eu já não passei situações assim? Vocês pensam o quê? Que eu nunca tive dificuldade? Vocês pensam que já meu coração não se tornou totalmente disposto a determinadas pessoas? Sim. Sim. Como é que eu venci? Pedindo graça a Deus. Deus me dá graça. Senhor Deus, tu sabes que eu mesmo não consigo. Eu não consigo. Mas a tua palavra diz que para a minha saúde mental e emocional eu preciso. Por quê? Porque quando Jesus nos manda perdoar, Ele está pensando no outro. O problema é que a gente fica achando que o outro vai ser beneficiado com o nosso perdão, mas quem é beneficiado é a gente. Por quê? Porque enquanto a gente não perdoa, nós estamos vinculados àquela pessoa da pior forma possível, ou seja, com a nossa rixa dentro de nós. Você dorme pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa, janta pensando na pessoa, fica vinculado àquela pessoa. E muitas vezes a pessoa não está nem aí, mas você está. Então, quando Jesus nos mandou perdoar aquele que nos aflige, aquele que faz algo contra nós, não foi para premiá-lo, foi para nos abençoar, para nos deixar livre, para abençoar a nossa emoção, para abençoar o nosso coração. Não foi por causa dele, não, por causa de você. A Bianca Toledo, um dia desse eu vi no Facebook, ela publicou uma coisa bem bacana, falando sobre perdão. Ela disse o seguinte: eu perdoo quem me faz mal, não é porque eu sou boazinha, é porque eu sou inteligente. Por quê? Porque você está pensando em você, não é porque você está pensando no outro. É difícil, não estou dizendo para você que é fácil, por isso eu estou dizendo, a graça de Deus é que vai nos ajudar. Coloca diante de Deus, coloca diante de Deus. Pessoas que estão com as suas emoções hoje desencontradas por conta de coisas lá do passado, não consegue se desvincular, não consegue deixar, está sempre voltando lá ao passado. Coisas que já aconteceram, gente, vamos caminhar para frente, prossigo para o alvo, o que passou, passou, o que não dá para mudar está lá atrás, vamos daqui para frente. Mas há pessoas que ficam ali, presas ao passado, não conseguem vencer os seus traumas, suas decepções, as suas dores, e com isso não conseguem ser felizes, e Deus tem um caminho maravilhoso para todos nós. E nós ficamos ali presos a coisa, não podia ter feito dessa forma, não podia ter sido dessa forma, se eu pudesse ter outra oportunidade, não pode, passou, vamos daqui para frente. E Deus diz que o povo estava dessa forma, um povo que estava totalmente entregue, enfermo, a vida pessoal em total desordem, a vida pessoal em total desordem. Irmãos, esse ano está terminando, está se avizinhando de nós um novo ano. E normalmente a gente sempre faz projetos para o novo ano.
E nós precisamos de ver algumas áreas da nossa vida e colocar em ordem áreas da nossa vida. Vida profissional. Como é que está a tua vida profissional? Quem sabe você não precisa se qualificar, se preparar melhor. Como é que está a tua vida familiar? Você tem tido tempo para sentar com seus filhos? Como é que está o seu filho? Você tem acompanhado ele? Você tem visto o crescimento dele? Tem visto com quem ele se relaciona? Você tem dado atenção para o seu filho? Como é que está a sua vida financeira? Está toda arrebentada? Comece tudo de novo. Faça um plano, se organize, administre bem as suas finanças, honre a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas, priorize as coisas que são mais importantes, coloque a sua vida financeira em ordem, tente se organizar um pouquinho. O povo de Deus se encontrava totalmente desajustado em todas as dimensões da vida espiritual, vida familiar, vida pessoal, vida emocional, tudo em total desordem. E a palavra de Deus chega através do profeta Isaías para constatar isso, para fazer uma radiografia, para fazer um ultrassom, para fazer um diagnóstico e dizer: olha, vocês estão assim. Porque muitas vezes nós não nos damos conta de como a nossa vida está. É preciso de um despertar, é preciso da palavra de Deus chegar forte, veemente, como um estrondo, e chegar: olha para a tua vida, para abrir os nossos olhos e dizer: olha como está a tua vida, olha para as áreas da sua vida, acorde, veja isso. E aí a gente toma um susto, porque parece-nos que o negócio não estava tão ruim, mas quando a palavra nos chega, diz: meu Deus. Mas, irmãos, graças ao Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor e o Evangelho, ele é propositivo. A palavra de Deus chega a nós para fazer um diagnóstico de nós, mas para apontar para nós a saída, a solução, a salvação, o caminho. O Evangelho é propositivo. Deus não chega e diz: olha, você está assim, está assim, está assado e vai embora. Deus não diz: olha, a sua vida está assim, está assim, está assado e tchau, estou indo. Não. Depois dele usar palavras às vezes até duras, esse capítulo 1 tem algumas palavras duras, ele usa palavras duras com o povo. Depois de tudo isso, ele faz um convite para o povo. Ele diz: olha, apesar, entretanto, não obstante, tudo isso, vamos conversar. Depois que ele faz um diagnóstico completo da situação, no verso 18 ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. O que é arrazoar? O que é arrazoar? Conversa, diálogo, troca de ideia. Deus está chamando o povo. Apesar de tudo isso, apesar da vida de vocês estarem nessa bagunça, esse desajuste, apesar da razão, da emoção, apesar de vocês estarem especialmente enfermos, vamos conversar. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E louvado seja Deus por isso, irmãos, porque nós servimos a um Deus que tem saída, que tem escape, que tem solução, um Deus que é propositivo, um Deus que não veio para condenar, mas veio para salvar, um Deus que não tem prazer em ver a nossa vida indo para o abismo, para o buraco, mas é um Deus que estende a mão e diz: vinde, vamos conversar, tem saída, tem jeito, tem solução, dá para mudar. Louvado seja Deus por isso, que nós temos um Deus cheio de graça, um Deus que enxerga todas as coisas, um Deus que nos mostra, um Deus que não é conivente com os nossos erros, com os nossos equívocos, mas um Deus que não nos abandona, um Deus que nos chama para conversar e para arrazoar. Vinde, arrazoemos. Vamos conversar. Apesar dos pesares, apesar de tudo isso, vamos conversar. E aí ele usa, se ele usa a imagem
e analogias fortes nos versos anteriores. Ele vai usar agora também duas imagens e analogias fortes, nos convidando à graça dele, nos convidando a retomar um novo caminho. Aí ele diz no verso 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. É o clamor de um pai apaixonado. É Deus por um minuto deixando de lado todas as ameaças anteriores, os problemas, os erros, e nos convidando a nos lançarmos a esse amor. E ele usa essa figura escarlata, que é uma tintura de cor vermelha que era usado para tingir tecidos altamente impregnantes. Essa tinta, quando penetrava em um determinado tecido, era uma tinta de cor vermelha. Dificilmente você conseguia remover mais essa cor do tecido, porque ela era extremamente impregnante. Deus diz: olha, a situação que vocês se envolveram é uma situação tão impregnante, impregnou tanto em vocês, deixou vocês tão doentes, tão enfermos, mas a minha graça é tão poderosa que eu posso fazer isso, que é tão impregnante, tão difícil de ser removido, se tornar branco como a neve. Olha como é forte essa imagem que Deus diz. Olha como é forte essa metáfora que ele usa. Uma escarlate se tornando branca como a neve. Só Deus pode fazer isso. Humanamente falando, é quase impossível do ponto de vista humano. Mas Deus diz: a minha graça é tão poderosa. Deus reafirma que essa mudança que Ele pode fazer em nós é tão radical, tão profunda, tão poderosa, que é capaz de transformar a escarlate em neve, na brancura da neve. Aí ele usa uma outra imagem: ainda que sejam vermelhos como o carmesim. O carmesim, ele tem uma cor avermelhada escura, como se fosse vinho, e ela é bem semelhante à cor de sangue, e ela causa quase que o mesmo efeito de um sangue no tecido. Sangue, quando ele mancha o tecido, também de extrema dificuldade de remoção, muito difícil de remover. Aí ele usa também essa metáfora e essa imagem para dizer: ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Dizendo para o povo: olha, apesar disso tudo pode mudar. Apesar disso tudo pode se fazer novo. Apesar disso tudo pode ser transformado. Esse é o nosso Deus, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Esse lugar não é lugar de juízo. O nosso Deus ainda não vestiu a roupa de juízo, Ele continua ainda com a roupa de advogado. Ele é advogado. Filhinhos, vos escrevo, disse João, para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. O Senhor só vestirá a roupa de juiz em Apocalipse 20:11 no trono branco. Por enquanto Ele é advogado. Por enquanto Ele está propondo. Por enquanto Ele está nos chamando o tempo todo para uma renovação de mente, para um arrependimento, para uma nova vida, para uma nova caminhada. Louvado seja Deus por isso, que esse nosso encontro não é encontro de juízo, é encontro de graça, onde podemos nos enxergar, nos discernir, olhar para dentro de nós e não sair daqui cabisbaixo, chateado, aborrecido. Que palavra foi essa no domingo à noite, chuvoso? Sai da minha casa, o pastor veio com a palavra. Não, sai daqui podendo carregar no coração a esperança de que tudo pode mudar, de que tudo pode se fazer novo. Só depende de nós. Deus diz: só depende de vocês. Se quiserdes, é o verso número 19. Se vocês quiserem, se vocês desejarem e ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Deus tem vida abençoada para o seu povo. Deus quer que tenhamos uma família abençoada. Deus quer que tenhamos uma vida digna. Deus quer que tenhamos as nossas finanças abençoadas. É desejo de Deus ver o seu povo abençoado. Você tem dúvida disso? É desejo de Deus ver o seu povo abençoado.
Ele diz: se vocês quiserem, tudo pode mudar. Essa palavra, meus irmãos, de hoje não é palavra de juízo, palavra de restauração. Essa palavra não é palavra de condenação, é palavra de libertação. Essa palavra não é palavra de perdição, é palavra de salvação para a nossa vida. Ele começa de forma tensa, o profeta começa esses versos de forma tensa, mas ele termina com essa palavra de graça sobre a nossa vida, de que tudo pode mudar. Enquanto há vida e enquanto há Deus, tudo pode mudar. Enquanto há vida e enquanto há graça de Deus, tudo pode mudar na nossa vida. E louvado seja Deus por isso, porque é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. E vocês estão acompanhando aí, é a palavra de Deus, é a palavra propositiva de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só depende de cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Alturas e vem como chuva, lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça, receba da graça. Graça, receba da graça. Absolve o culpado e rasga a sentença. Adota-o abandonado, faz dele seu filho. Graça, receba da graça.